Olá, vamos começar. Quarta aula hoje. Hoje a gente vai falar sobre sais. Vamos lá? Então, segundo Arrhenius, sal é toda substância que, ao ser dissolvida em água, sofre uma dissociação iônica ou uma ionização e apresenta pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-, tá? Então, olha, os sais, eles podem ser obtidos reagindo um ácido com uma base, tá? Então, quando um ácido e uma base, eles são misturados em uma solução aquosa, ocorre uma reação entre essas substâncias que são chamadas de reação de neutralização. Por que reação de neutralização? Porque, consequentemente, vai formar o sal e vai liberar água, vai liberar H2O. Ó, qualquer ácido neutraliza qualquer base e vice-versa. Qualquer base neutraliza qualquer ácido, tá? Então, a reação de neutralização, ela ocorre quando o íon H+, proveniente do ácido, ele reage com o íon OH-, proveniente da base, formando água. Então, olha lá, um H+, mais um OH-, um H2O. Então, ocorre, uma neutralização, formando o sal e liberando uma água. Vamos ver um exemplo. Então, olha, o sal ele é formado a partir de uma reação de neutralização. Então, eu tenho um ácido mais uma base que vai ser igual ao sal mais H2O, uma água. Então, olha lá, eu pego o HCl, tá? Um ácido, mais o NaOH, uma base, e coloco numa solução aquosa. Vai ocorrer o quê? Uma salificação, onde o Na e o Cl vão se juntar, formando o sal, e o hidrogênio e o OH, a hidroxila da base, vão se juntar, liberando uma água, neutralizando, tá? E vai formar aqui, NaCl, que é o cloreto de sódio. Então, aqui, olha, alguns exemplos de sais. Cloreto de sódio, NaCl, que é o sal de cozinha, tá? O nitrato de sódio, o NaNO3, que ele é usado em fabricação de fertilizantes e pólvoras. O carbonato de cálcio, que é o CaCO3, que ele constitui o calcário e o mármore, tá? Os cremes dentais. Carbonato de sódio, Na2CO3, usado na fabricação de vidros. Bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, usado na fabricação de fermentos químicos, remédios, efervescentes. O sulfato de cálcio, o CaSO4, que ele é usado na medicina para fazer aquele gesso, para engessar o braço, a perna, o giz da escola. Fosfato de cálcio, o Ca3PO42, que é o componente dos ossos. Hipoclorito de sódio, NaClO, que é o alvejante, antisséptico, hospitalar, né? E o sulfato de alumínio. Alguns exemplos coloquei aqui, tem muitos outros, tá? Pra gente dar nomenclatura aos sais. Bem mais fácil do que do ácido, gente. Nada se compara aos ácidos. Então, olha, a nomenclatura dos sais segue a regra geral. Então, o nome do sal ele é igual ao sufixo, ao final do sal mais do íon positivo, que é o cátion. Então, olha, o nome do ânion, que é o ácido, mais
o nome do cátion, que é a base. Então, eu vou colocar o sufixo do ânion, da base. Eu vou alterar o sufixo do meu ácido e a minha base vai permanecer o mesmo nome, não vai alterar. A única coisa que vai alterar é que eu vou tirar o ácido da frente e vou alterar o final, o sufixo. Olha lá, ó, o sufixo do sal provém do sufixo do ácido de origem, sempre. Então, só o sufixo do ácido que eu vou alterar. A base permanece, o mesmo nome. Então, olha, o sufixo do ácido, quando era hídrico, ele vai virar no sal eto. Quando ele era ico, ele vai virar no sal ato. E quando ele era oso, ele vai virar no sal ito. Olha o exemplo. Eu tinha lá o ácido clorídrico, o HCl. Aqui no sal, eu vou alterar o ico por eto, virando cloreto de sódio, o NaCl. Então, eu só vou alterar o sufixo, tá? Ácido sulfúrico, ele terminou em ico. Então, ele vai virar ato. Sulfato de magnésio, porque ele era H2SO4 e ele virou MgSO4, tá? Ácido nitroso, HNO2. Ele é o que? Oso. Então, ele vai virar ito. Então, nitrito de potássio, porque ele virou KNO2, tá? Ácido hipocloroso, HCl, ele vai virar o NaClO. Então, ele vai virar de oso, ele vai passar para ito. Então, o hipo permanece, tá? Hipoclorito de sódio. Então, a gente vai seguir essas regrinhas gerais. Primeira coisa, eu vou olhar para a minha fórmula e vou ver. Tem oxigênio na fórmula do sal? Não. Então, de cara, já vai virar eto o sufixo final. Por quê? Olha lá, os hidrácidos. Hidrácidos, lembra que não tem oxigênio na fórmula. Então, eu tinha lá a nomenclatura, ó, o ácido fluórico, ele vai virar eto. Ácido clorídrico vai virar eto. Ácido bromídrico vai virar brometo. Ácido iodídrico vai virar iodeto. Sulfídrico, sulfeto. Cianídrico, cianeto. Certo? Tem oxigênio na fórmula. Então, olha, eu vou ver qual é o NOx do elemento central ou da formação. Qual é a terminação do ácido de origem? O nome do ânion altera o sufixo e depois o nome do cátion de origem. Então, como isso? Olha lá. Então, lembra lá no ácido que a gente viu que quando o NOx era mais 1 ou mais 2, ele começava com hipo e terminava com oso. Vai continuar. Se ele for mais 1 ou mais 2, a única coisa que ele vai passar de oso para ito, tá? Mais 3, mais 4, só terminação oso, não mexe no começo. Então, de oso para ito. Mais 5, mais 6, ele era ico no ácido. Aqui ele vai ser o ato, tá? NOx mais 7, ele começava com per e terminava com ico. Vai permanecer o per, só que ele vai terminar com ato, ok? Aqui eu só repeti os quadrinhos, tá? Pra gente ter isso daqui, para ficar mais fácil, olha lá. Os hidrácidos, os oxácidos, tá? Então, hipocloroso, ele terminou com oso, hipoclorito, que a gente já viu lá, tá? Hipofosforoso, ele vai ser hipofosflorito, tá? Então, só vai alterar o sufixo mesmo, ok? Então, assim, de boa.
Se a gente conseguiu pegar o ácido bem, o resto a gente tira de letra. Se você não conseguiu pegar o ácido bem, você vai voltar e você vai rever e você vai fazer, porque é super importante aprender o ácido para depois a gente saber e ter facilidade para aprender a nomenclatura do resto, dos sais, da base, dos óxidos que a gente vai aprender, tá, ainda. Então, olha, uma coisa que a gente não viu e eu já perguntei para a Paola se vocês tiveram e ela me disse que não. Então, vai ficar muito difícil se a gente continuar sem eu passar isso para vocês. Aqui, olha, a nomenclatura. Para a gente poder dar nome aos sais, a gente vai precisar saber o NOx do elemento central, certo? Só que vocês não tiveram NOx ainda. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui e a gente vai dar uma olhada em NOx e depois a gente volta aqui para dar nome aos sais, ok? Vamos lá. Então, olha, vamos começar aqui a dar uma olhada em NOx, certo? Então, ó, a nomenclatura ela fica muito mais fácil quando a gente entende NOx, tá? Então, NOx, ele é o número de oxidação. É a carga que o elemento ele assume ao realizar uma ligação química. Então, vamos pegar a formação de carga ali da água e do CO2, tá? Do gás carbônico, que são os mais fáceis para a gente poder entender. Então, aqui, olha, o H2O, a estrutura dele ali. Qual é mais eletronegativo, o hidrogênio ou o oxigênio? Ali a gente pode ver que, olha, o oxigênio, ele puxou um elétron do hidrogênio e um elétron do outro hidrogênio, ficando com 2 elétrons, certo? Então, ele ficou menos 2, tá? E aqui eu coloquei errado, tá? Aqui é mais um e mais um, tá bom? Depois vocês arrumem aí. Então, o oxigênio, ele é mais eletronegativo que o hidrogênio, tá? Porque ele teve mais força, ele é mais eletronegativo. Mas como que eu vou saber quando um é mais eletronegativo que o outro? Guarda isso daqui, gente, para a vida de vocês. Olha, Fon, Cle, Bris, CPH. Então, é assim, olha, FONCLBRISCPH. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão e hambúrguer. Então, aqui, qual é o mais? A flechinha, ó, eletronegativo, vem para cá. O oxigênio, ele tá mais pro eletronegativo ou ele tá mais para lá? Ele tá mais para cá. Então, olha, o oxigênio, ele é mais eletronegativo e o hidrogênio tá aqui. Então, eles estão bem longe um do outro, os ametais. A gente olhar lá na tabela periódica, vai estar assim, tá? Então, olha lá, ó, eles fazem ligações covalentes. Então, quando diz que os polos estão mais negativos, significa que está com os elétrons mais perto daqueles elementos. Mais positivo significa que está deficiente de elétrons, tá? Então, aqui, olha, o hidrogênio, ele teve que dar um elétron para o oxigênio. Então, ele ficou deficiente de elétron, tá? Aqui, no CO2. Qual dos dois é mais eletronegativo? O carbono ou o oxigênio? Se eu for olhar aqui, olha, o carbono está aqui e o oxigênio está aqui, né? Então, qual dos dois ele é mais eletronegativo? O oxigênio ele está mais longe do que o carbono. Então, quem é mais eletronegativo é o oxigênio, tá? Então, porque ele puxou um elétron por ligação do carbono, ficando menos 2, tá? E menos 2, certo? E o carbono, ele ficou
positivo, deficiente de elétrons, tá? Então, é assim que funciona a formação de cargas. Então, olha, é regra, tá? O NOx do oxigênio, ele vai ser sempre menos 2, com duas exceções, somente. Quando ele for um peróxido ou um superóxido. O que é um peróxido? Quando ele for um peróxido, o NOx dele vai ser menos 1. Por quê? Ao exemplo, Na2O2. Então, ó, compostos binários, onde oxigênio ele é mais eletronegativo, 2 oxigênios ligados em uma sequência. Então, olha, os oxigênios eles estão ligados em uma sequência, tá? É uma ligação covalente apolar. Então, nenhum oxigênio ele vai ganhar e nem vai perder. Então, ele vai ser menos 1, nessa exceção. No superóxido, ele vai ser 2 elementos formados por 4 oxigênios, tá? Um ligado ao outro, numa ligação também covalente. Porém, ele vai valer meio. Por quê? Esse que está perto aqui e esse daqui, ele puxa, né? Ele vai puxar, ele vai ganhar um elétron. Então, se a gente for fazer o cálculo lá, ó, esses dois aqui, o NOx vai valer 2, vai valer 0. E o NOx desses 2 oxigênios vai valer menos 1. Então, menos 1 mais 0 mais 0 menos 1 igual a, dividido por 4, porque a gente vai fazer uma média, tá? Então, eu tenho 4 oxigênios. Então, eu vou ter 2 dividido por 4, então eu vou ter meio. Então, esses são os superóxidos, tá? Quando ele tem 2 elementos formando 4 oxigênios ligados um no outro, seguidinho. E o peróxido é 2 oxigênios ligados entre eles em ligações covalentes seguidinhas. Só essas duas exceções que o oxigênio não vai valer menos 2, o NOx. O NOx do hidrogênio, ele sempre vai valer mais 1, com exceção, olha lá, quando o hidrogênio se ligar aos metais, formando os hidretos metálicos, tá? Então, ó, o hidrogênio, por ser um eletronegativo que os metais, ele terá o NOx menos 1, tá? Então, olha o exemplo, NaH, ele é um hidreto de sódio. O hidrogênio, ele vai puxar o elétron do sódio para cá, ó. Aqui, ele vai puxar. Então, ele vai ficar menos 1. Só nesse caso, tá? Quando ele for se ligado aos metais, tá? Então, o hidrogênio, ele só não vai valer mais 1 quando ele estiver ligado a algum metal formando hidreto metálico. Daí, ele vai valer menos 1, tá bom? Ah, como que eu vou saber quem é os hidreto metálico, quem é os metais? Gente, só olhar na tabela periódica, que tem lá, tá? Vamos estudar a tabela periódica também. Aqui, olha. Os NOx fixos, gente, isso daqui a gente vai ter que decorar, tá? Então, olha, não varia independentemente do composto que se encontra, exceto a substância simples. A gente vai ver. Então, olha, grupo par, NOx par. Grupo ímpar, NOx ímpar, tá? Então, olha, eu fiz aqui a tabelinha. As famílias do 1A até o 7A, tá? E os NOx possíveis. Então, a família A até o 3A são os metais. Então, 1A vai ser sempre mais 1, 2A mais 2, 3A mais 3, tá? Eu risquei aqui o mais 1 porque ele é o alumínio. É o alumínio aqui na família 3A. Então, ele não aparece muito, tá bom? Os ametais. 4A. Então, ele pode ser mais ou menos 2 ou mais ou menos 4. 5A. Mais ou menos 1, mais ou menos 3 ou mais ou menos 5. 5 é um número ímpar. Então, os elétrons dele, olha, só vai ser ímpar. Grupo ímpar, NOx ímpar. 6A. Pode ser mais ou menos 2, mais ou menos 4 ou mais ou menos 5, certo? Mais ou menos 6 aqui, viu, gente? Tá errado, é mais ou menos 6 aqui. Porque grupo
ímpar, grupo par, elétrons par, tá? Aqui, mais ou menos 6. Família 7A, ímpar, mais ou menos 1, mais ou menos 3, mais ou menos 5, mais ou menos 7. São os possíveis NOx deles, tá? Então, olha, os ametais, eles tendem a perder elétrons, então sempre ele vai levar o positivo na frente. Olha aqui, ó, os ametais, os metais. E os ametais podem tanto ganhar quanto perder elétrons. Então, vai depender da eletronegatividade. Fui ontem no Clube Brasil e só comi pão e hambúrguer, tá? Pra cá, mais eletronegativo. Ametais, quanto mais eletronegativo, NOx negativo. Quanto menos eletronegativo, NOx positivo. O que é isso aqui que eu vou ter que fazer? Decorar, tá? Decorar. Eu vou escrever isso daqui 20 vezes até eu decorar. Substância simples, NOx zero. Então, o NOx de cada átomo em uma substância simples é sempre igual a zero. Isso ocorre porque não existe diferença de eletronegatividade, tá? Então, entre os elétrons. Então, ó, o exemplo. Ferro, zinco, hidrogênio, H2, O2. Então, todos esses elementos possuem NOx igual a zero. NOx de íons monoatômicos. O que é monoatômicos? Olha lá. O número de oxidação de um monoatômico é sempre igual à sua carga. Então, olha, um átomo só, tá? Então, K+, mais 1. F-, menos 1. N, menos 3, menos 3, tá? Aqui, olha, NOx de íons compostos. Então, ó, íons compostos, a soma do NOx, dos elementos que compõem os íons, é sempre igual à sua carga. E a soma do NOx de todos os átomos constituintes de um composto iônico ou molecular é sempre zero. Então, eu fiz aqui um esqueminha e fiz uns exemplos aqui. Vamos ver. Qual o NOx dos elementos das moléculas abaixo? Olha, dois lembretes importantes. Tal da molécula tem que dar zero. No caso de um íon, a soma da carga de todos os componentes cátion e ânions vai ter que ser igual à carga do íon. Então, olha os exemplos. Então, aqui, olha, o oxigênio, ele vale menos 2. Menos 2 vezes 2, porque tem 2 oxigênios, é igual a menos 4. Então, qual o número quanto que aqui eu tenho que colocar para poder dar zero? Para poder anular a carga do oxigênio? Mais 4, certo? Então, o carbono, ele é da família 4A. Então, tá certo. É isso mesmo, tá? O NOx do carbono é mais 4. Aqui na água. H2O. O oxigênio, menos 2. O hidrogênio vale mais 1 vezes 2 mais 2. Então, mais 2 menos 2 igual a zero. De boa. Aqui, o cálcio e o oxigênio. Então, o oxigênio vale menos 2. Que número tem que valer o cálcio para poder dar zero? Essa soma tem que valer mais 2, certo? Então, tá certo. O NOx do cálcio é mais 2. De que família que o cálcio é? Olha lá na sua tabela periódica. Ele é da família 2A, tá certo? Essa daqui entre parênteses. Então, tudo isso daqui tem que valer menos 2. Então, o oxigênio, eu já sei que vale menos 2 vezes 3 é igual a menos 6, certo? Então, eu vou fazer aqui. Qual o número que, somado ao menos 6, vai dar menos 2? Porque, olha, tudo isso daqui tem que valer menos 2. Eu tenho só um
carbono aqui. Então, tem que valer mais 4, certo? Então, o NOx do carbono é mais 4, tá certo? O carbono, ele é de qual família? Ele é da família 4A. Pelo menos na minha tabela periódica ele é. Na sua é? Então, procede. Só isso, gente. De boa, né? E aqui, olha, é o NOx dos elementos de transição, tá? Então, esses são os principais, porque os elementos de transição são aqueles da família B. Então, eles são muitos, né? Então, eu coloquei aqui o cobre, o mercúrio, o ouro, cobalto, níquel, ferro, cromo, estanho, chumbo, platina, manganês, zinco e prata. O zinco e a prata eu coloquei aqui numa corzinha para destacar, para dizer que eles são NOx fixos, eles nunca mudam, ele sempre vai ser mais 2 ou mais 1. O zinco é o que mais aparece, vocês mais vão ver. Então, sempre vai ser mais 2, tá? Os outros, eles podem ser variáveis, pode ser mais 1 ou mais 2, mais 1 ou mais 2, mais 1 ou mais 3, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, do mercúrio, do cobre ao mercúrio, mais 1 ou mais 2, os dois são iguais. Daqui, do ouro até o níquel, até o ferro, não, até o cromo, pode ser mais 2 ou mais 3, tá? O estanho e o chumbo e o platina pode ser mais 2 e mais 4. E o manganês, mais 2, mais 4 ou mais 7, tá? Ó, vamos ver aqui o exemplo que eu fiz. Exemplos. Halogênicos do lado direito vale menos 1. Substâncias binárias com 2 índices diferentes de 1 pode cruzar os índices. Então, 2 lembretes, 2 dicas importantes. Eu tenho o cloro e a prata. O cloro é da família 7A, ele é um halogênico, então eu já sei que ele vale menos 1. Menos 1 mais, quanto que tem que valer a prata para poder zerar a carga? 1. Então, a prata vale mais 1, o NOx dela. Oxigênio vale menos 2, vezes 5 igual menos 10, certo? Aqui, olha, eu tenho 2 substâncias binárias com índices diferentes de 1, então eu posso cruzar. Então, o 2 vem para cá e o 5 vem para cá, tá? Então, olha, se eu colocar aqui, o nitrogênio é da família 5A. Então, 2 vezes 5 mais 10. Então, tá certo? Certo? 2 vezes 5 é igual mais 10. Então, mais 10 menos 10 igual a 0. Então, o nitrogênio, ele vale mais 5. E o cloro e o oxigênio, ele vale aqui. E o oxigênio, ele vale aqui no total menos 10, mas cada um vale menos 2, certo? O chumbo ele só pode valer mais 2 ou mais 4. A hidroxila vale menos 1. Então, eu tenho menos 1 vezes 4, igual a menos 4. Então, o chumbo só pode valer mais 4, certo? Então, o NOx do chumbo é mais 4. Se eu fizer a continha aqui do oxigênio e do hidrogênio, vai dar menos 1, tá? Aqui o potássio. Potássio eu sei que é da família 1A. Então, ele vale mais 1, certo? O meu oxigênio, menos 2 vezes 4. Quanto que der? Menos 8. Então, se eu for fazer a continha, mais o 1, né? Menos 8. Quanto que tem que ser para poder zerar a conta? Mais 7, né? Então, aqui, essa conta tem que ter mais 7. Então, o manganês, ele vai valer mais 7 para poder zerar aqui. Então, mais 7 mais 1 menos 8, 0.
Então, o NOx do manganês é mais 7, o NOx do meu potássio mais 1 e o oxigênio menos 2. Certo, gente? De boa, né? Bobinha, né? Então, olha, voltando aqui agora eu vou conseguir dar nome aos meus sais, certo? E a qualquer outro elemento que eu tiver. Então, olha aqui. Se eu tivesse aqui um ácido, né? No caso aqui, o ácido sulfúrico. Eu agora teria que transformar o sufixo. Então, ele era um ácido sulfúrico, terminava em ico, e agora ele vai terminar em ato. Então, ele vai ser o sulfato de potássio, SO4K2. Se eu fizer a conta do NOx, que a gente acabou de aprender, o meu elemento central, que é o enxofre, ele vai valer mais 6. Daí, se eu olhar lá na tabelinha, ele vai terminar com ato e antes terminava com ico, tá? Aqui, olha, o CaCO3. Ele antes era o carbonato, o ácido carbônico, tá? Se eu fizer a continha do NOx, eu vou saber que o meu elemento central, o carbono, ele vale mais 4. Então, eu vou saber que o final dele é carbônico, ico. E eu vou saber que agora ele é carbonato de cálcio, tá? O zinco, ZnCl2. Se eu fizesse a conta do NOx, eu ia descobrir que que o zinco ele vale mais 2, porque o zinco só pode valer mais 2 ou mais 4. Não, o zinco ele tem NOx fixo. O zinco só pode valer mais 2. Então, aqui fica fácil. Se eu fizer o cálculo, eu vou descobrir o quê? Que ele terminava com ico. E agora ele vai terminar com eto. Deu uma engasgada aqui. Então, ele era ácido clorídrico e agora ele vai ser cloreto de zinco. Então, eu sempre falo o ácido primeiro, tá? Com o sufixo alterado, né? E depois eu falo a base, tá bom? Aqui o chumbo. Se eu fizesse a conta do NOx, eu ia saber que o meu elemento central, ele vale mais 2. O chumbo, ele pode valer mais 2 ou mais 4. Ele é variável. Lembra? Na tabelinha que a gente viu lá? Isso. Então, se eu fizesse a conta aqui, eu ia saber que o meu elemento central vale mais 6, que é o enxofre, tá? E eu ia saber o quê? Que ele era o ácido sulfúrico. E agora, ele é o sulfato de chumbo 2. Por quê? Porque o chumbo aqui tá valendo 2. Lembra? Que a gente viu lá em base? Então, é isso, gente. Tem exercícios, tá? Que eu vou passar para vocês. Vou enviar em PDF, tá? Como eu faço todas as aulas. E encerro aqui. Na próxima aula eu vou continuar com óxido. A gente vai precisar, então, muito do NOx. Então, estudem o NOx. Quinta-feira é a nossa última aula. Terça-feira que vem a gente vai fazer aquela atividade valendo 2 pontos. Então, gente, dá uma revisada, estuda. Se tiver alguma dúvida, me pergunta. Porque depois a gente vai entrar em férias e só em agosto a gente vai rever isso aqui de novo, tá bom? Muito obrigada. E eu deixei aqui uma tabelinha, olha, com vários ânions, tá? Com o nominho de vários ânions para vocês. De brinde.
Por hoje é só. Obrigada, gente. Ó, não deu, mas hoje foi puxadinho. 35 minutos, completou.